Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Eu estava aqui a pensar que esta audição realmente ocorre num momento excepcional, como dizia o Sr. Ministro, da nossa vida coletiva. É um facto. Mas vivemos tempos perfeitamente paradoxais. Eu estava a pensar que paradoxal era a pandemia, porque obriga aqui um esforço para lutar pela vida, em que a economia fica no estado em que está, e se fizéssemos o contrário, a vida é que sofria. Mas também paradoxal foi hoje a intervenção do Sr. Ministro neste início da audição. Eu penso que todo o discurso que fez, e deixe-me dizer assim, Sr. Ministro, foi claramente dirigido ao Sr. Primeiro-Ministro, não foi para nós. Não foi para nós, de certeza. Porque se alguém não percebeu o que o Sr. Ministro fez ou o que está a dizer, não somos nós. Portanto, todo o seu discurso, deixe-me dizer, Sr. Ministro, para começar já a nossa conversa, para começar já desta forma, é dizer-lhe que esse discurso tinha que ter sido tido previamente com o Sr. Primeiro-Ministro, ou então logo a seguir à audição. Ou então imagino que ele também possa estar a assistir a esta audição. Esperemos que sim. Bem, mas falemos sobre o novo banco, já que o senhor Ministro resolveu chegar aqui e fazer o que faz habitualmente, que eu pensava que hoje vinha até com uma atitude um bocadinho diferente, um pouco mais humilde, mas não fez isso, e portanto resolveu falar sobre o fundo, sobre a resolução do banco, enfim, esqueceu-se de falar uma coisa essencial, é que o banco correu mal porque o Banco Espírito Santo correu mal, e portanto quem geria o banco é que fez com que o banco corresse mal. Isso é que é um facto, essa parte podia tê-lo dito, mas também não o disse. Bem, mas neste momento de grande dificuldade, deixe-me dizer-lhe, para a maior parte dos portugueses, com mais de 1 milhão de pessoas, de trabalhadores em layoff, com muitos desempregados, a crescer todos os dias, o que é exigível hoje aqui é que, da parte do Sr. Ministro e da parte do Governo, é que haja um discurso rigoroso. Um discurso não é o discurso de hoje, é a atitude rigorosa, transparente, com critério e um apoio claro à economia real. É isso que se espera do Governo e é isso que nós esperamos que o Governo faça. Mas neste enquadramento, como já disse, Sr. Ministro, e já hoje, para além desta perplexidade que assistimos aqui hoje nesse seu discurso inicial, eu faço-lhe já algumas perguntas muito rápidas sobre a questão do novo banco, Sr. Ministro. O Sr. Ministro das Finanças deu instruções para uma transferência no montante de 250 milhões de euros para o Fundo de Resolução à revelia do Sr. Primeiro-Ministro. Não lhe perguntei se estava espelhado no Orçamento de Estado. Sabemos que sim. Nem lhe estou a perguntar se o Governo ou se o Estado tem que cumprir as suas obrigações. Também sabemos que sim. A pergunta é muito clara, se o fez à revelia. É que não estamos a falar de 850 euros, Sr. Ministro. 850 milhões de euros. Qualquer montante é importante. Para si é importante 850 euros, ainda bem que é. Qualquer montante é importante para todos os portugueses. Mas se falamos 850 milhões de euros, evidentemente esperamos que haja aqui uma conversa prévia com o Sr. Primeiro-Ministro. É o que nós esperamos. Não lhe parece absolutamente estranho que o empréstimo ao Fundo de Resolução ocorra sem que o Sr. Primeiro-Ministro tenha conhecimento e tenha que vir publicamente pedir desculpas pela informação errada que transmitiu ao Parlamento? Não acha estranho esta questão? Porquê é que teve que o dizer publicamente? Então como é que explica que o Sr. Primeiro-Ministro tenha afirmado que não seriam efetuados novos empréstimos ao Fundo de Resolução do novo banco sem que chegasse à auditoria que estava em curso? Eu não vou agora aqui discutir ouvi o que o Sr. Ministro disse, ouvimos todos. Não vou agora aqui discutir o tema das auditorias, já explicou e muito bem. Mas porquê que esta afirmação foi feita? Porquê que esta auditoria que está em curso seria relevante, ou foi essa auditoria que está em curso a que fez referência ao Sr. Primeiro-Ministro? A pergunta é esta. É que não estamos a falar de 850 euros, Sr. Ministro. Estamos a falar de 850 milhões de euros e isso é muito relevante para as contas do Estado, para os portugueses, para quem nos está a ouvir. Sr. Ministro, a pergunta é muito simples. O que é que falhou aqui, Sr. Ministro? O que é que falhou? O que é que está a falhar na conversa, no trabalho desenvolvido pelo Governo, pelas Finanças, pelo Sr. Ministro com o Sr. Primeiro-Ministro? A pergunta é muito esta, a não ser que este tema não seja relevante para uma discussão prévia com o Sr. Primeiro-Ministro. É que eu acho que este tema, da nossa parte, é muito relevante. Não tem relevância suficiente para uma discussão prévia. A pergunta é muito esta. Deixe-me dizer, esta situação da falência do BES não obriga uma atenção permanente do Governo? Não acha que isso é muito relevante também? Não considera que o momento que todos vivemos deverá exigir um maior escrutínio, uma análise mais detalhada, uma melhor percepção do racional, já o explicou aqui, percebemos isso também, já explicou, essa parte inicial explicou, nós percebemos, o que não percebemos não é isso que está em causa, o que percebemos aqui é que este tipo de transferência, este tipo de empréstimo ao novo banco, obriga aqui uma grande discussão. Sr. Ministro, deixe-me dizer também, e é importante dizê-lo aqui hoje, em nome do PSD, sabemos bem que o Governo tem um compromisso, como já disse, que resulta do acordo de venda do novo banco e que tem que assumir esse compromisso. Os compromissos que existem do Estado têm que ser assumidos, nós não pomos isso em causa. Mas também todos sabemos que não é isso hoje que está aqui em causa.
Não é isso hoje que está aqui em causa. O que está aqui em causa é que não houve uma conversa prévia com o Sr. Primeiro-Ministro, há aqui uma informação que não chegou e o Sr. Primeiro-Ministro teve necessidade, ou pelo menos falou, disse publicamente, que aguardava essa auditoria e, portanto, é importante que haja aqui uma explicação muito melhor do que isto. Ainda há aqui uma questão também sobre o novo banco, Sr. Ministro, que vale a pena também colocar. Como sabe, já referi também aqui hoje, o montante está previsto máximo para os aumentos, digamos, os empréstimos ao novo banco, são cerca de 3,9 mil milhões de euros. Já percebemos que, por este andar, é tudo utilizado, quer dizer, todos os anos o montante máximo é utilizado. Eu pergunto-lhe só, eu percebo que a questão é muito delicada e essa parte nós temos essa consciência, é delicada, mas é importante perceber se está confortável com estes montantes todos os anos, se o escrutínio, digamos, que é feito. E termino sobre a questão do novo banco dizendo o seguinte, como disse o Presidente do PSD, os portugueses não podem continuar a pagar a falência do BES indefinidamente sem que haja pelo menos um rigoroso escrutínio às razões que o determinam. Sr. Ministro, acho que pensamos nós que hoje merecemos aqui uma explicação ainda muito mais detalhada sobre este tema. Um segundo ponto, Sr. Ministro, que lhe quero colocar tem a ver com as dívidas aos fornecedores do Estado. Eu já coloquei esta questão ao Sr. Ministro da Economia, já o coloquei 2 vezes e coloco-lhe também aqui hoje mesmo. Sr. Ministro, eu acho que um tempo como hoje, o que vivemos, uma das medidas primeiras que o Governo deveria tomar, ou é exigível que o faça, é que faça o pagamento tão rápido quanto possível aos fornecedores do Estado, não só aos fornecedores do Estado, também à área social. Como sabe, recentemente ouvimos uma informação da Santa Casa da Misericórdia do Porto, por exemplo, e será no país inteiro, imaginamos nós, que desde janeiro que não são pagas os montantes que fazem parte do acordo na área hospitalar. Acha que isto é aceitável? Não acha, sinceramente, eu acho que a matéria é muito delicada, não digo isto com nenhuma satisfação, por amor de Deus, a questão é muito simples e é muito delicada. Eu acho que faz todo sentido que o Governo faça o esforço que está a fazer para recuperar a economia. Essa matéria estamos de acordo. Mas é importante que faça chegar o dinheiro às pessoas e, fundamentalmente, quando há dívidas de parte do Estado. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é, os dados que eu tenho, não sei se podem estar atualizados, admito que não, mas já há cerca de 1,6 mil milhões de euros em março de dívida. 400 milhões de dívida vencida. Se não for, refira, diga, por favor, Sr. Ministro, essa pergunta que eu quero colocar. O PSD apresentou uma proposta muito simples nesta matéria e disse uma coisa muito simples, que é o tempo médio de pagamento devia ser 15 dias. 15 dias. Portanto, digamos, estar em dia, digamos, o pagamento que deve ser feito ao Governo. É que não chegam palavras, é importante que o dinheiro chegue à economia, é importante que isto se resolva. Sr. Ministro, uma outra questão tem a ver com a TAP. Eu já percebi, Sr. Presidente, estou quase no fim. A TAP é uma empresa estratégica para o país, também já o disse, já o ouvimos também, ouvimos o Governo dizer isso. A pergunta que eu lhe faço é, depois o que está acontecendo na TAP acontece no mundo inteiro, portanto, há aqui tudo parou, foram atropeladas, digamos, as empresas de aviação, ficaram todas estacionadas nos aeroportos. A pergunta que eu lhe faço é, sendo uma empresa estratégica, havendo um pedido para um apoio à TAP, o que é que pensa as finanças neste apoio à TAP? Quer dizer, qual é, digamos, a medida que considera adequada para o país, até porque há um esforço público para a TAP e há necessidade desse esforço público, qual é a medida considerada adequada? E termino, Sr. Presidente, com uma questão que tem a ver com o seguinte, e termino mesmo, não tenho mais tempo para mais perguntas, mas há uma questão que é muito importante. Há um montante de garantias do Estado para o apoio às empresas, através dos bancos, 6,2 mil milhões de euros, tanto quanto sabemos, está quase esgotado. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é que pensamos nós, e acho que é mais ou menos unânime, é que há necessidade de um reforço desse apoio às empresas. A pergunta que eu lhe faço é para quando esse reforço, ou se é esse o entendimento das finanças nessa matéria. Muito obrigado.